Após um pequeno derrame, George se viu fraco, mas alerta no hospital, com seus 2 filhos ao seu lado. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado. Ao longo dos anos, eles garantiram a ele que eram empresários bem-sucedidos, financeiramente seguros e não interessados em sua modesta fortuna. Quando a noite caiu e a ala hospitalar se acalmou, ele ouviu uma conversa sussurrada que o fez questionar tudo. Seus filhos, pensando que ele estava dormindo, estavam discutindo sua propriedade, suas palavras cheias de ganância e engano. Mas os policiais descobriram algo sobre os meninos que chocou o homem profundamente. George também não tinha ideia de que seus meninos eram capazes de algo assim e sua ideia de apenas uma lição simples, de repente se transformou em um desejo de vingança. Ele havia mimado esses meninos por anos, mas agora estava claro para ele que isso os transformou em monstros. Então, quando os meninos chegaram no dia seguinte, um policial já estava esperando por eles. Antes que Eric e Giovanni percebessem o que estava acontecendo, o policial já os havia algemado. Eles estavam exigindo uma explicação e George estava mais do que disposto a dar-lhes isso. E quando os meninos ouviram essas palavras saindo dos lábios de seu pai, eles sabiam que estavam perdidos. O idoso sabia de tudo e eles estavam em apuros profundos. Mas o que o filho de George fez? Que vingança o idoso planejava tomar e por que precisava da ajuda de um policial para isso? Foi graças a um de seus vizinhos que o idoso George chegou ao hospital em primeiro lugar. Ele não tinha ideia do que havia acontecido com George, mas coincidentemente o viu pela janela quando ele passeava com seu cachorro pela casa do idoso. George estava deitado no chão de sua sala inconsciente e o vizinho não hesitou um segundo. Com um homem de sua idade, isso só poderia significar mais notícias. Ele começou a bater na janela tentando chamar a atenção do idoso. Mas quando George não moveu um músculo, o vizinho sabia que não tinha outra escolha a não ser ligar para o 911. Ele precisava levar os profissionais ao local o mais rápido possível. Uma ambulância veio acompanhada de um carro da polícia e eles estavam mais do que prontos para arrombar a porta da casa. Mas eles realmente descobriram que a porta estava destrancada e eles podiam entrar. A polícia não pensou em tratar este lugar como uma cena de crime, então eles simplesmente invadiram a casa com o único objetivo de colocar George na ambulância o mais rápido possível. E embora seu raciocínio rápido acabasse sendo vital para George, talvez eles devessem ter sido um pouco mais cuidadosos para não mexer em nada na casa, pois estariam de volta lá muito mais cedo do que esperavam. George foi levado às pressas para o hospital e um dos policiais, Marty, que o carregou, também se encarregou de informar a família. Mas ele rapidamente percebeu que o velho tinha uma situação familiar bastante difícil que só ficava mais triste quanto mais ele aprendia sobre isso. Claro, George não tinha mais pais, mas eles aparentemente o expulsaram de casa quando ele tinha apenas 18 anos e depois não quiseram mais nada com ele. Mas, apesar de ter um exemplo tão ruim para ele, George decidiu começar uma família para si mesmo, casando-se com uma mulher chamada Nicole e tendo 2 filhos e uma filha chamada Ginny Justus. Infelizmente para a família, a filha havia se mudado para o exterior quando tinha apenas 16 anos, e após 2 anos, a família parou de ouvir falar dela. Eles tentaram de tudo para encontrá-la, mas não tiveram sucesso. Ela é dada como morta. Mas no tempo entre George se casar com Nicole e perder sua filha, ele realmente conseguiu se tornar um empresário extremamente bem-sucedido. Ele ganhou milhões de dólares no mercado de ações e construiu uma modesta fortuna. Infelizmente, como parece ser sempre o caso com dinheiro, não lhe trouxe muito bem. Isso acabaria sendo a causa de muito mais problemas familiares. Após o desaparecimento de sua filha, Nicole realmente exigiu o divórcio. Isso também foi na época em que George planejava parar de trabalhar, o que significava que sua fortuna provavelmente estava no auge. Ficou claro que Nicole havia esperado por esse exato momento, pois agora poderia exigir metade do dinheiro de seu futuro ex-marido. Outro grande golpe no coração de ouro de George. Os únicos membros da família que George ainda parecia ter deixado são seus 2 filhos, Eric e Giovanni, que afirmavam ser empresários de sucesso. Eles se mudaram de casa há muitos anos e tinham uma vida ocupada, mas pelo que Marty pôde perceber, eles ainda mantinham contato com o pai. E, portanto, essas foram as únicas pessoas que o policial Marty pôde informar sobre a hospitalização de George.
Mas provavelmente teria sido melhor não contar a ninguém. Marty ficou surpreso ao ouvir a reação dos filhos. Eles nem pareceram tão chocados ao ouvir sobre o que aconteceu com seu pai. E embora o vizinho pudesse não saber por que George estava desmaiado no chão, seu filho tinha certeza de que isso tinha algo a ver com seu coração. George e seus 2 filhos, Eric e Giovanni, ainda não tinham ideia de que seu pai os tinha ouvido falar sobre sua herança. Eles presumiram que ainda podiam manter a fachada sobre o quanto se importavam com ele e como estavam preocupados com sua condição. Mas o que eles também não sabiam era que seu pai havia realmente se unido ao policial que salvou sua vida dias antes. Tudo com o objetivo de ensinar uma lição aos filhos. Ambos disseram a Marty que estariam a caminho do hospital e deveriam chegar em algum lugar à noite. E esse deveria ser o fim do envolvimento do policial Marty no caso. Com ênfase no deveria ser como nos dias seguintes, ele se conteve ao pensar no idoso e em sua estranha situação familiar. Ele até começou a ficar de olho em como estava no hospital. No hospital, a condição de George não melhorou muito, infelizmente. Quando ele foi trazido, os médicos não encontraram nada em seu histórico médico que sugerisse uma causa para ele simplesmente desmaiar no chão assim. E porque eles tiveram dificuldade em encontrar uma causa que pudessem remediar, eles ficaram apenas tentando mantê-lo estável por enquanto. E, felizmente, os médicos conseguiram fazer isso. Pelo menos por enquanto, George dependia muito das máquinas às quais estava conectado para sobreviver. A esperança era que isso fosse apenas temporário, mas você nunca pode ter certeza nessas situações. Quando você não sabe o que causou um episódio, também fica muito difícil impedir que isso aconteça novamente. E essa também foi a triste notícia que Eric e Giovanni receberam quando chegaram ao hospital. Os meninos pareciam até um pouco surpresos por seu pai ter sobrevivido. Na idade dele, algo assim poderia facilmente ser fatal. Eles queriam vê-lo imediatamente, mas o médico não permitiu. O homem ainda estava em péssimas condições e não podia ter nenhuma distração ou coisas em que pensar. Ele precisava se concentrar em permanecer vivo por enquanto. Os meninos pareciam visivelmente irritados com isso, mas é claro que eles não tinham outra escolha a não ser aceitar. A noite transcorreu relativamente bem. George recuperou um pouco de sua força, mas ainda estava fraco demais para se comunicar pela manhã. E acabaria sendo a situação nos próximos dias. Seus 2 filhos vinham todos os dias para ver se podiam fazer algumas perguntas ao pai. Mas toda vez que descobriam que seu pai ainda estava muito fraco para fazer qualquer coisa, eles imediatamente saíam novamente de mau humor. As enfermeiras que cuidavam de George começaram a se perguntar por que não ficavam mais um pouco com o pobre pai. Não tinha como dizer se o homem conseguiria sair do hospital e se eles estivessem na área de qualquer maneira, faria muito sentido apenas ficar aqui. Ela até perguntou aos meninos um dia o que eles planejavam fazer, mas tudo o que obteve como resposta foi um "não é da sua conta". Essa enfermeira coincidentemente também era a funcionária do hospital com quem o policial Marty mantinha contato para obter atualizações sobre a situação de George. Ambos sabiam que isso não era exatamente físico, mas a enfermeira apenas achou admirável que Marty ainda estivesse tão preocupado com o velho. Eles também falaram sobre seus filhos e Marty ficou surpreso ao ouvir sobre o comportamento deles. Mas então ele começou a pensar na estranha conversa que teve com eles quando informou aos meninos sobre o acidente de seu pai. Algo sobre toda essa situação simplesmente não se encaixou bem com ele, mas ele não tinha motivos suficientes para fazer nada a respeito ou investigar qualquer coisa. Ele nem deveria saber o que estava acontecendo dentro daquele hospital. A única maneira de ele realmente se envolver é se o pedido viesse do próprio George. E você não sabia, isso é exatamente o que estava programado para acontecer muito em breve. 4 dias depois de ser hospitalizado, George finalmente começou a recuperar forças suficientes para realmente começar a fazer coisas novamente, como comer e beber sozinho e conversar. Mas antes que as enfermeiras pudessem contar a Eric e Giovanni sobre isso, George ficou realmente surpreso ao ver que seus filhos haviam chegado mais cedo do que o normal naquele dia. Ele estava animado para falar com eles novamente e feliz por eles virem com tanta frequência. Mas essa felicidade infelizmente desapareceria rapidamente para o idoso. Ele fingiu que ainda estava dormindo e muito fraco quando seus filhos chegaram porque queria fazer uma surpresa para seus meninos.
Mas esse plano sairia pela culatra, pois quando Eric e Giovanni viram que seu pai ainda não respondia, eles começaram a se envolver em uma conversa que George nunca deveria ter ouvido. E partiu o coração do idoso ouvir a única família que ele ainda tinha falar assim sobre ele. Os meninos discutiam como era chato esperar até que George acordasse. Tudo o que queriam era discutir com ele a distribuição da herança e então poderiam finalmente voltar para casa. Agora eles teriam que passar outro dia sem fazer nada além de esperar e beber nesta merda de cidade. E depois dessa conversa, eles abalaram um pouco o pai, mas quando ele não reagiu, eles saíram de novo provavelmente só para voltar amanhã. George ficou com o coração partido pela situação e realmente não queria ver mais ninguém naquele dia. Ele só precisava ficar sozinho com seus pensamentos. Mas, sem que ele soubesse, ele estava programado para receber outro visitante naquele dia. A enfermeira informou ao policial Marty naquela manhã que George finalmente estava acordado novamente. Sem qualquer hesitação, o policial decidiu que viria naquela tarde para conversar com George. Ele queria tanto saber sobre o idoso, mas quando entrou no quarto do hospital cerca de meia hora depois, ficou chocado ao ver o homem com lágrimas nos olhos. Mas, felizmente, George estava em um estado bom o suficiente para poder discutir tudo o que havia acontecido naquele dia. Ficou claro que ele estava muito feliz por finalmente ter alguém aqui que realmente parecia se importar com o que ele tinha a dizer. Marty sentiu-se mal pelo idoso quando ouviu o quão pouco seus filhos pareciam se importar com sua saúde e bem-estar. Especialmente porque ele já sabia muito sobre a conturbada história familiar do idoso. Eles também falaram sobre como George acabou desmaiado no chão e foi aí que Marty de repente começou a ligar alguns pontos. Porque parecia que George não tinha ideia do que havia acontecido com ele. Eric e Giovanni disseram ao policial Marty que seu pai havia lutado contra problemas cardíacos no passado, mas, de acordo com George, isso não era verdade. Na verdade, ele estava muito bem de saúde e nunca havia acontecido nada semelhante com ele antes. Os médicos também ainda não haviam encontrado nada que pudesse ter causado o colapso repentino. Marty simplesmente não conseguia entender por que os meninos teriam mentido para ele sobre algo assim. George também disse a Marty que estava surpreso por seu filho estar com ele no hospital tão cedo. Ambos moravam do outro lado do país, então não era como se pudessem dirigir facilmente até aqui. Foi um voo de pelo menos 6 horas, mas após a ligação, eles aparentemente estavam no hospital apenas 3 horas depois. Eles já deviam estar na área, mas George não fazia ideia. O que não foi uma surpresa total, pois o contato entre o idoso e seus filhos era superficial, na melhor das hipóteses. Marty estava falando com George por cerca de meia hora neste momento e ele começou a se convencer de que algo estranho estava acontecendo com esta situação e que Eric e Giovanni poderiam ter algo a ver com isso. Ele sabia que pelo menos mentiram para ele e queria uma explicação para isso. Mas apenas perguntar diretamente a eles provavelmente não renderia muitos resultados. De tudo o que ele estava aprendendo sobre esses meninos, eles claramente tinham muito direito e eram cheios de si. De jeito nenhum eles concordariam em falar com ele novamente, a menos que ele tivesse uma maneira de forçá-los. Ou enganando-os. E para isso, Marty pode usar George. Ele perguntou ao idoso se ele queria ajudá-lo a ensinar uma lição aos meninos por causa de seu comportamento. E George ficou imediatamente muito interessado. Ele amava seus filhos e não pensava mal deles, mas assustá-los um pouco e fazê-los perceber que estavam sendo muito desrespeitosos parecia uma boa ideia. Talvez eles aprendessem algo com isso e viessem ver mais o idoso. Marty sabia que isso era muito improvável, mas jogou junto com George suas esperanças. Ele sabia que se dissesse o que realmente pensava dos meninos, o idoso não trabalharia com ele nem em 1 milhão de anos. Marty sabia que precisava fazer algumas pesquisas sobre esses 2 meninos primeiro. Ele não tinha ideia de onde exatamente eles estavam hospedados, e claro, George também não tinha ideia. Tudo o que ele tinha ouvido de seus filhos eram seus sussurros sobre sua herança potencial. Então Marty informou a George que voltaria no final da tarde e que queria que George chamasse seus filhos para visitá-lo. Ele fez parecer um plano muito simples. Ele disse a George que queria estar presente quando os meninos chegassem e dizer-lhes que seriam presos. Mas claro, seria apenas uma brincadeira e uma forma de dar uma lição nos meninos. George adorou o plano e foi imediatamente a favor.
Mas mal sabia ele que isso era apenas um encobrimento das verdadeiras intenções de Marty. Porque se ele estivesse certo sobre o que esses garotos estavam fazendo, ele provavelmente teria que prendê-los de verdade. Marty voltou para a estação e contou a seus superiores o que estava fazendo. Ele queria justificar a situação em torno de George e seu superior era muito a favor. Também percebeu que havia algo estranho acontecendo aqui que precisava de uma investigação mais aprofundada. E essa permissão também concedeu a Marty acesso ao uso dos bancos de dados da polícia para seu novo caso. A partir daqui, ele aprenderia muitas coisas interessantes sobre Eric e Giovanni. George disse a ele que estava muito surpreso por seus filhos estarem falando sobre sua herança e propriedades em primeiro lugar, já que ambos eram empresários muito bem-sucedidos por mérito próprio. Eles eram aparentemente muito mais ricos do que ele e não precisavam de dinheiro extra. Mas Marty rapidamente descobriu que isso era simplesmente uma mentira descarada, já que esses meninos eram muito menos ricos do que seu pai acreditava. Você poderia dizer que eles eram empresários, mas a palavra bem-sucedido provavelmente deveria ser substituída por fracassado. Ambos receberam uma boa quantia de dinheiro de George para iniciar seus empreendimentos. E embora eles afirmassem estar fazendo grandes investimentos, parecia que, na realidade, a maior parte do dinheiro havia sido gasto em festas e mulheres da noite. Basicamente, tudo se passou em um tempo bom e despreocupado. O pouco dinheiro que tentaram investir foi em projetos que fracassaram completamente. Marty estava se perguntando como eles conseguiram sobreviver porque parecia que nenhum deles ainda tinha um emprego. E depois de uma rápida ligação para George, Marty descobriu que ainda estava pagando a seus filhos uma mesada mensal que era cerca de 2x o salário mínimo. Aparentemente, ele estava fazendo isso na esperança de que seus filhos mantivessem contato com ele. Outro exemplo de como esses dois indivíduos nojentos estavam se aproveitando de seu pobre pai. Quanto mais Marty aprendia sobre eles, mais irritado ficava com tudo. E a essa altura, ele ainda não havia aprendido a pior parte sobre o que esses meninos estavam fazendo. Mas ele descobriria em breve. Mas primeiro ele precisava saber onde eles estavam localizados na cidade. Porque agora ele tinha uma ideia diferente sobre como descobrir a verdade. George rapidamente descobriu que Eric e Giovanni haviam alugado uma casa juntos. Era uma casa grande e muito bonita, a apenas 15 minutos a pé do centro da cidade, onde os meninos aparentemente passam muito tempo. Com alguma ajuda de seu banco, George descobriu que eles gastavam dinheiro consistentemente lá todos os dias a partir das 16 horas. Na cabeça de George, era hora de arriscar um pouco. Ele sabia que os meninos provavelmente estariam fora de casa depois das 16 horas e imaginou que provavelmente não seriam muito cuidadosos em trancar o local, visto que não era a casa deles. Ele estimou que havia uma boa chance de que ele pudesse facilmente entrar no local e fazer algumas escavações. Ele sabia que isso não estava de acordo com o protocolo padrão, mas precisava fazer isso para obter vantagem quando finalmente confrontasse os meninos. E assim, por volta das 17 horas, Marty chegou ao local. Era uma casa muito bonita e o policial imediatamente percebeu exatamente o que ele queria ver. Ele viu que havia uma janela aberta no primeiro andar. Mas para poder entrar, primeiro ele tinha que ter certeza de que não havia ninguém em casa agora, então George cuidadosamente começou a andar pela casa. Ele olhou por todas as janelas e até tocou a campainha antes de se esconder rapidamente na esquina novamente, mas ninguém atendeu à porta. Claramente não havia ninguém em casa e aparentemente quase ninguém na vizinhança também. Esta era uma área muito tranquila e mostrou. Tudo parecia estar em perfeitas condições para ele entrar secretamente na casa. E então Marty respirou fundo e entrou em casa pela janela. Na casa, era uma bagunça absoluta. Ficou claro que Eric e Giovanni não davam a mínima para a casa ou em que condições a deixaram. O que apenas pintou uma imagem ainda mais clara de que tipo de pessoas os meninos realmente eram. Marty começou a olhar cuidadosamente ao redor da casa, certificando-se de não deixar nenhuma evidência de que esteve lá. Mas o problema era que ele nem sabia exatamente o que estava procurando. Ele tinha uma suspeita sobre o que os meninos haviam feito, mas agora imagina como eles fizeram isso. Ele esperava encontrar evidências de sua escritura em algum lugar da casa, mas Marty sabia que isso provavelmente não seria fácil. Se eles fossem espertos o suficiente, eles já teriam se livrado de tudo assim que a ação fosse feita.
Mas Marty não os esperava tão espertos e então imaginou que ainda teria uma chance. E ele estava muito certo sobre isso. Após cerca de 1 hora procurando na bagunça, o oficial Marty de repente tropeçou no cofre que estava escondido em um dos quartos. Ele precisava pressionar um código de 4 dígitos e como um tiro no escuro, ele tentou pôr 0000. E você não sabia, o cofre realmente abriu. Marty não podia nem dizer que estava realmente surpreso. Mas o que o surpreendeu foi o que encontrou dentro do cofre. Era exatamente o que ele estava procurando. Marty não podia acreditar que nem Eric nem Giovanni tiveram a ideia de simplesmente se livrar das evidências. Talvez fosse arrogância que eles nunca fossem descobertos, ou eles eram tão estúpidos quanto poderiam ser. De qualquer maneira, Marty agora tinha as evidências que procurava e que poderia usar para confrontar os meninos. Ele sabia que não poderia levá-lo com ele, pois seria obtido ilegalmente, mas como estava no cofre, ele poderia facilmente deixá-lo para trás. Marty mudou o código do cofre e depois o fechou novamente. Ele então rapidamente saiu de casa e voltou para a delegacia. Ele precisava configurar tudo rapidamente. Era tarde demais para ir até George e pedir que ele chamasse os meninos, mas ele sabia que eles estariam lá novamente na manhã seguinte. Marty prometeu a George que estaria lá antes deles para discutir suas descobertas. Ele estava pronto para ensinar-lhes uma lição. Naquela noite, Marty passou a finalizar seu caso contra os meninos. Conseguiu mandados de busca para a casa que só teria de apresentar, pôs o hospital a par do que estava a planear, certificou-se de que havia reforços para prender os rapazes e até certificou-se de que havia uma cela temporária pronta para se ele trouxesse Eric e Giovanni amanhã. Tudo o que ele precisava fazer agora era fazer com que George jogasse junto. Marty estava no hospital no dia seguinte antes da primeira luz. Ele precisava ter certeza de que teria algum tempo para conversar com George antes que os meninos aparecessem. George precisava saber o que estava para acontecer, caso contrário, o choque da situação talvez fosse demais para ele. E então Marty acordou George gentilmente por uma enfermeira para que eles pudessem conversar. E, felizmente, o idoso estava indo muito bem agora. George parecia muito animado por Marty ensinar uma lição a seus filhos. Mas o oficial não queria mais manter o idoso no escuro sobre suas verdadeiras intenções e então contou a George tudo o que estava acontecendo. Sobre suas suspeitas sobre os meninos após a conversa, o fato de que eles mentiram sobre serem empresários de sucesso e o que ele havia encontrado no cofre da casa deles. Marty percebeu que George não queria acreditar nele a princípio, mas com todas as evidências apresentadas à sua frente, o idoso não teve muita escolha. Todo seu mundo começou a desmoronar diante de seus olhos. Seus meninos nunca foram perfeitos, mas eram tudo o que restava em seu mundo. Ele não podia acreditar que eles estariam dispostos a fazer isso com ele. Mas não havia muito mais para controlar completamente suas emoções e George foi informado de que tinha 2 visitantes. Eric e Giovanni entraram na sala. Estava claro que eles não tinham dormido muito na noite anterior. Eles provavelmente estavam festejando um pouco demais. Mas eles aparentemente acordaram instantaneamente quando viram que havia um policial esperando por eles no quarto de seu pai. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de Eric de repente sair correndo. Marty rapidamente disse ao assustado Giovanni para ficar parado enquanto ele mandava um rádio para o reforço esperar por Eric fora do hospital. E enquanto Marty colocava as algemas em Giovanni, Eric foi rapidamente preso do lado de fora. Marty começou a pressionar Giovanni para lhe contar a verdade e não demorou muito para ele ceder. Ele culpou Eric por ser o mentor do plano, mas admitiu que teve envolvimento na execução dele. E quando Marty prometeu levar em conta uma confissão quando os meninos fossem condenados, Giovanni começou a guinchar como um porco. Ele admitiu que o misterioso derrame que George havia sofrido não foi acidental. Eles o induziram colocando secretamente uma certa droga em sua bebida. E essa droga foi exatamente o que Marty encontrou no cofre de sua casa. Eles esperavam que seu pai não tivesse conseguido sair de casa e que eles finalmente recebessem a herança de que tanto precisavam. Tanto Eric quanto Giovanni acumularam grandes dívidas com as pessoas erradas e precisavam de muito dinheiro rapidamente. Esta parecia ser a única maneira de fazer isso por eles, mas tudo o que conseguiriam agora era uma sentença de prisão muito longa.
George apenas ficou sentado lá e ouviu a terrível confissão de seu filho mais novo. Depois de tudo que ele havia dado a eles, eles agora o queriam morto. Ele simplesmente não conseguia entender onde havia errado. E com a perspectiva de seus 2 filhos irem para a cadeia, George enfrentava a perspectiva de não ter mais ninguém em sua vida. E quem sabe o que a tristeza de uma situação dessas faria a um homem de sua idade. Mas, felizmente, ele não teve que descobrir isso, pois havia uma coisa boa que veio desse caso para George. Isso o colocou de volta em contato com alguém com quem ele nunca esperava falar novamente. Veja bem, o caso dos 2 meninos tentando envenenar o pai ganhou as manchetes em todo o mundo. O julgamento foi convertido de forma extremamente ampla e, eventualmente, uma jovem leu algo sobre isso e reconheceu os nomes das pessoas envolvidas. E sem deixar ninguém saber, ela viajou para sua antiga cidade natal e apareceu em um dos tribunais onde finalmente encontraria George novamente. A mulher de quem estamos falando é sua velha filha perdida. Ela estava vivendo uma vida completamente isolada depois que deixou o estado há tantos anos. Na época, ela realmente sentiu que precisava ir embora por causa da maneira horrível como seus irmãos a tratavam. Mas vendo que eles finalmente iriam para a cadeia, ela viu que era o momento perfeito para se encontrar com seu pai novamente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.